tinha deixado o Senhor seu Deus. Israel caiu declinamente no pecado e na imoralidade. O povo mais não servia a Deus de todo o seu coração. O povo estava corrompido, o povo estava distante de Deus, e Deus começa a usar os profetas. O povo não dá ouvido à voz de Deus. Deus levanta a Síria, o império assírio, e começa a atormentar a Israel. Israel estava dividido no reino norte e no reino sul, 10 tribos de um lado e 2 tribos do outro. A Bíblia nos diz que Israel não ouve Deus. Deus envia a Síria toma Israel, a Síria pisa Israel. Por quê? Porque Israel não ouviu a voz de Deus, Israel não quis compromisso com Deus. E é assim que Deus faz, irmão. Quem não tem compromisso com Deus, Deus deixa na mão do inimigo. Quem não tem compromisso com Deus, Deus não pode operar nessa vida. Mas aquele que tem compromisso com Deus, como diz o tema aqui nessa noite, Deus vai operar e vai agir. Deus vai levantar e vai usar. Deus vai restaurar. Israel cai. Levanta-se. Glória a Jesus. Ezequias, rei de Judá. A Bíblia diz que Ezequias, no capítulo de número 19, de segunda vez, ele começa a levantar o altar do Senhor. Ele começa a organizar um culto ao Senhor. Ele começa a repartir a obra do Senhor, dando aos homens oportunidade de se converter. Os homens se convertem a Deus. Levanta Senaqueribe no capítulo 20, no capítulo 19, e começa a ameaçar Ezequias, dizendo: olha, nós vamos invadir Judá, nós vamos entrar em Judá e vamos derrubar Judá, assim como derrubamos Israel. Ezequias começa a ler a carta que Senaqueribe envia. Senaqueribe começa a afrontar a Deus. Senaqueribe começa a afrontar a lei de Deus, e Deus toma a frente de Ezequias. E a Bíblia nos diz que Deus levanta e toma uma ordem: olha, anjo, desce lá e mata Senaqueribe e o seu soldado. A Bíblia nos diz que Deus envia um anjo, e com apenas um anjo Deus mata 185 mil homens. A Bíblia nos diz que Deus livra Judá. Deus livra Judá da mão de Senaqueribe. Senaqueribe cai, levanta o seu filho e começa a atormentar Judá. Judá distancia-se de Deus. Judá começa a prevaricar diante de Deus. E Deus agora levanta o profeta Isaías no capítulo 43 e diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém pode fazer escapar das minhas mãos. Sabe o que Deus estava dizendo? Deus não estava dizendo a total nação de Judá, mas Deus estava dizendo aos remanescentes fiel a Ele: ainda antes que houvesse dia, eu sou o Deus de Israel, e ninguém pode prevalecer comigo. Deus levanta. Oh, glória a Deus para sempre. E Deus começa a dizer assim: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir, e Deus estranho não ouve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Quando Deus, irmão, manifesta este eu sou, eu leio a Bíblia Sagrada, este eu sou é um nome específico de Deus. Deus, quando começa a dizer eu sou, Ele começa a trazer um nome pessoal. No hebraico significa Yahvé. Yahvé significa Deus está agindo. A Bíblia nos diz no capítulo 3 de Êxodo que Moisés estava apacentando a ovelha do seu sogro Jetro, e a Bíblia nos diz que uma ovelha se distancia e Moisés vai atrás dessa ovelha. Ao chegar ao monte, a Bíblia nos diz que Deus se manifesta a Moisés e diz: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu tomo agora a tua vida e vou usar você para libertar o meu povo que está no Egito, porque o meu povo clama pelo meu nome. O gemido de Israel chegou até mim. A Bíblia nos diz que Moisés começa a arrumar desculpa, porque o homem é cheio de desculpa.
diante do povo. Moisés olhava para Deus e disse: Senhor, qual é o nome que eu vou dizer que o Senhor vai se apresentar ao povo de Israel? Oh, glórias! Deus de Moisés, eu sou o que sou. O eu sou enviou a voz. Sabe que Deus estava dizendo para Moisés: eu estou operando já. Eu estou trabalhando, Moisés. O eu sou enviou a voz. Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Nesta noite Deus está operando em nosso meio. Nesta noite Deus está agindo neste lugar. Só que não vê quem está sendo espiritualmente, mas quem está com o olho espiritual aberto. Nesta noite glorifique o sol, porque Ele está aqui. O livro de Juízes, capítulo número 6, a Bíblia diz que os medianitas começaram a invadir Judá, começaram a atormentar Israel. A Bíblia diz que Deus levanta um homem chamado Gideão. Gideão corre para o lagar e começa a amassar o pão do lagar onde amassava a viúva. A Bíblia diz que Deus aparece a Gideão e diz: Gideão, varão valoroso, eu sou contigo, homem. Gideão diz: Deus, como é que pode? Se tu estás conosco, por que está acontecendo isso? Deus disse: Gideão, vai nessa tua força, porque livrará Israel das mãos dos medianitas. Deus é contigo. A tormenta está na tua vida, Deus é contigo. Está passando pelo fogo, Deus é contigo. Está passando pela tribulação, Deus está dizendo: eu sou contigo. Está passando pela prova, Deus está dizendo: eu sou contigo. Eu sou contigo, eu sou contigo, eu sou contigo. A Bíblia nos diz no livro de 1 Samuel, capítulo 17, que um homem chamado Golias estava afrontando Israel e começou a gritar por 40 dias: não há homem em Israel que possa me enfrentar, não há homem em Israel que possa pelejar comigo. E começava a escarnecer de Deus, começava a zombar de Deus. A Bíblia nos diz que Deus envia a Davi, Jessé diz: olha, Davi, vai enviar comida para os seus irmãos, e chegando lá, você vê como está a guerra e diz para mim. Oh, glórias! Golias apontava, mas o Deus de Israel estava assim. Está entendendo nessa noite? Golias entrava. Não tem homem. E o Deus de Israel trabalhando. Ele disse: não tem homem, e o Deus de Israel trabalhando. Quando o filho de Davi desceu para levar comida aos seus irmãos, quando Davi chegou, Golias grita: não há homem em Israel. Davi olha para os seus irmãos e diz assim: quem é este homem para afrontar o Deus vivo, Deus de Israel?